aulas aqui de grego intermediário da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes, estamos na nossa 14ª aula aqui desse módulo, especificamente tratando sobre o nominativo agora nessas últimas aulas. Agora vamos entrar numa outra categoria de nominativos, que são os gramaticalmente, os chamados assim, gramaticalmente independentes do nominativo, ou seja, quando eles têm uma característica de independência com relação ao restante da frase. A gente vai explicar melhor isso, mas só para você já ter uma ideia aí de como a gente vai trabalhar essa questão dos nominativos nesse exato momento. Especificamente falando, o uso gramaticalmente independente é aquele que vai, como eu falei, tratar o nominativo como independente da sentença em termos sintáticos. E para ilustrar isso, eu trouxe uma ideia aqui mais ou menos semelhante ao que a gente tem no português, certo? Perceba e preste atenção aqui nessa frase, nessa oração. Nós temos o relógio, o relógio da parede, eu estou acostumado com ele, mas você precisa mais de relógio do que eu. Uma frase de Rubem Braga. E o que é interessante sobre essa frase é que ele diz: o relógio da parede, eu estou acostumado com ele. O relógio da parede, quando você para e presta atenção, parece que ele não tem uma ligação sintática muito forte com o restante da frase. Preste atenção. O relógio da parede, eu estou acostumado com ele, mas você precisa mais de relógio do que eu. Então, é como se essa parte aqui fosse uma parte que fosse um pouco independente. Tanto que em português nós a chamamos de anacoluto. É como se ela estivesse meio que separada da frase. E uma explicação sobre o anacoluto é a seguinte: o anacoluto é uma figura de linguagem que consiste na quebra da estrutura sintática da oração. Exatamente o que aconteceu aqui. Nós temos o relógio da parede, e aí você espera que ele vai falar do relógio da parede. O relógio da parede é bonito, o relógio da parede é interessante, mas ele diz: o relógio da parede, eu estou acostumado com ele. Então houve uma quebra aí do desenvolvimento sintático da frase. Então, geralmente essa figura é utilizada para dar ênfase à pessoa ou ideia que consideramos mais importante, ou seja, aquilo que é mais importante a gente começa geralmente com um anacoluto em uma determinada situação, muito utilizado na linguagem oral. A gente vive falando anacolutos por aí e muitas vezes talvez nem tenham percebido, mas o que eu quero chamar a sua atenção é para o fato de que o anacoluto é muito parecido com alguns termos que a gente vai começar a estudar agora, que são os nominativos absolutos, nominativos pendentes, que são termos que a gente vai se acostumar com eles. Mas perceba que às vezes a gente diz o professor da escola, aquele que eu acho muito interessante, e aí eu mudo a quebra, eu mudo a frase, né? O professor da escola, eu já estava me acostumando com ele, mas agora começou a ficar difícil a nossa relação de professor e aluno. Eu digo, o professor da escola, eu já estava ficando acostumado com ele. Pegando aí o exemplo do relógio, né? Você espera que você vai falar que o professor da escola faz isso, faz aquilo, mas você diz, o professor da escola é como se eu lançasse o que eu chamo, né? Poderíamos chamar de tópico, né? O tópico frasal, que é justamente como se eu lançasse o tema daquilo que eu vou falar, é sobre o professor da escola, e aí eu sigo explicando. No caso aqui da nossa frase, o relógio da parede, eu estou acostumado com ele, é como se eu lançasse esse tópico a partir desse anacoluto, e isso é bem parecido com o nominativo absoluto e o nominativo pendente, que é o que a gente vai trabalhar agora. Então perceba aqui, falando já do nominativo absoluto, especificamente sobre os nominativos independentes, como nós já anunciamos, são os que não têm relação gramatical alguma com o resto da sentença. Então eles não têm relação gramatical, eles não têm essa ligação.
É como se eles estivessem meio que soltos, independentes na oração. Por isso assim que eles são chamados uso gramaticalmente independentes. A definição dele é bem importante, porque ele diz: ele é usado em material introdutório. Lembra que eu falei sobre o anacoluto ser aquilo que lança aquilo que é importante na frase, na oração, na sentença? Os nominativos absolutos, eles também são usados assim. Por eles serem usados assim, onde é que eles vão aparecer? Justamente nas introduções. Então eles vão aparecer nos títulos, vão aparecer nos cabeçalhos, saudações e endereçamentos, que são construções que não são tidas como sentenças, como orações, justamente porque muitas vezes nem há um verbo ali, é um título, é um lançar do tópico sobre o que vai ser falado. Então, exatamente, o nominativo absoluto, ele não ocorre em uma oração, ele ocorre nessas construções de endereçamento, de saudações, mas não necessariamente ele funciona dentro de uma oração. Tendo feito a sua definição, a gente já pode passar aqui para as ilustrações. Por exemplo, nós temos aqui o nominativo biblos, omicron sigma, genesios, Iesu, Christu. Ora, nós temos aqui um nominativo, mas aí você espera que ele seja, justamente por ser nominativo, nós entendemos, inicialmente, que o nominativo se trata de sujeito ou predicativo do sujeito, mas aqui nós não temos uma oração, nós só temos um título: Livro da Genealogia de Jesus Cristo, Biblos, Genesios, Iesu, Christu. Então, esse nominativo é um nominativo absoluto, exatamente porque ele é em si suficiente para a frase. Ele não, na verdade, ele nem está dentro da frase, ele está independente, ele é absoluto, ele é o título, é aquilo sobre o que vai ser falado. Da mesma forma, nós temos aqui em Marcos capítulo 1, Arre tu Evangelio Iesu Christu. Então, aqui é mais um título, Arre, aqui também nominativo. E aí o arre é princípio, então princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Cadê o sujeito? E cadê o verbo? Cadê a frase? Cadê a oração? Não tem, ele é um nominativo absoluto, ele está no título, por isso mesmo ele está lançando o tópico daquilo que vai ser falado, o tópico frasal, como eu mencionei anteriormente. Um outro lugar onde os nominativos absolutos podem aparecer é nos endereçamentos. Então, quando Paulo vai se endereçar para um grupo de pessoas, quando ele vai falar, na verdade, se dirigir para um grupo de pessoas, então ele vai usar também o nominativo absoluto. Nós temos aqui Paulos, e aqui nós temos doulos, Christu, Iesu. Vamos lá. Aqui é interessante a gente parar e pensar. Esse Paulos aqui, ele é um nominativo, mas ele é um nominativo absoluto. Ele está no título, no endereçamento, desculpe. Ele tem uma força que está separada da frase, independente daquilo que circunda ele. Só que, interessantemente, nós temos um outro nominativo aqui, que é doulos. O que será esse doulos então? Exatamente, você tem dois substantivos, no mesmo caso, adjacentes um ao outro, se referindo à mesma pessoa. Paulo, servo de Jesus Cristo. Então esse nominativo aqui é absoluto, mas esse nominativo aqui é um nominativo com uma função de aposto, certo? De simples aposição. Então veja como aquilo que a gente já estudou já vai se combinando uma coisa com a outra, justamente porque Paulos é um nominativo absoluto, dá o endereçamento,
mas o doulos é um nominativo aposto, porque está relacionado ao anterior, no mesmo caso, se referindo à mesma pessoa adjacente, enfim, aquilo que a gente já falou na última aula. Passando aqui para as saudações, quando se vai utilizar nas cartas também as saudações, é um outro lugar propício para usar um nominativo absoluto. Então nós temos aqui Haris, Remen, Kai Eirene, Apó Theu, Patros Remon, Kai Kirio, Yesu Christu. Então, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Haris, Remen, Kai Eirene. Aqui nós temos um nominativo absoluto. É uma forma de indicar o tópico também. Graça e paz a vós outros, e aí ele diz, da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está lançando aquilo que ele quer falar, lançando o tópico daquilo que ele vai falar. Então, por essa razão, ele trabalha usando um nominativo absoluto. Tendo falado sobre o nominativo absoluto, a gente pode passar para o que o Daniel Wallace chama de um nominativo pendente, ou nominativos pendens. Vamos ver o que é esse nominativos pendens. Primeiro, a sua definição. Esse nominativo é semelhante ao absoluto, exatamente porque ele é independente. Então, ele é semelhante ao absoluto. Só que ele difere do absoluto porque ele sim acontece em uma oração. Ele acontece numa sentença específica. O outro é mais que separado, sim, títulos, endereçamentos, como a gente já falou. O nominativos pendens, ou seja, pendente, ele está ali meio que independente, mas ao mesmo tempo ele faz parte da oração. Ele difere do absoluto por essa razão. Mas o que o Wallace vai dizer também é que ele é mais o sujeito lógico, gravem isso, certo? Sujeito lógico do que sintático. E é seguido por uma sentença em que tal sujeito lógico é substituído por um pronome, no caso, exigido pela sintaxe. Então, explicando melhor sobre isso, é aquilo que a gente falou, né? Esse relógio eu já estava me acostumando com ele, mas, enfim, quando a gente utiliza assim, o sujeito lógico da frase é o relógio. Apesar de ele não ser o sujeito sintático, mas logicamente a gente entende que ele é o sujeito porque foi como nós iniciamos a frase. Esse relógio eu já estava me acostumando com ele, então ele é o sujeito lógico, embora não seja o sujeito sintático. E aí, também dessa forma, tal sujeito lógico é substituído por um pronome. Então lembra do relógio? Esse relógio eu já estava me acostumando com ele, assim como no português. Então por isso eu fiz essa marcação aqui para nos lembrar que o nominativos pendens ele é bem semelhante ao anacoluto do português. Ele também lança um pouco desse tópico, né? Desse tópico frasal. Ele também é de uma certa forma um sujeito lógico, embora não seja um sujeito sintático. Passando aqui sobre essa questão, o sujeito lógico, ou seja, não gramatical, né, será um substantivo ou um particípio, o qual não estará gramaticalmente relacionado ao resto da sentença, exatamente porque ele é independente, ele é gramaticalmente independente, mas esse sujeito lógico, no caso do nosso exemplo em português, esse relógio é um sujeito, né? Então ele um sujeito lógico, né? Então, como substantivo, ele poderia ser, no caso do grego, um nominativus pendens, um nominativo pendente, ou também pode ser um particípio. O pronome, em um caso diferente, será usado depois pela simples razão de evitar a redundância de mencionar novamente o substantivo. Então, usando mais uma vez o português como exemplo, né? Esse relógio, eu gosto muito desse relógio. Não faz sentido. A gente usa esse relógio, eu gosto muito dele, e esse dele é justamente para evitar que eu fale relógio duas vezes no mesmo discurso, né? Tão rapidamente, na mesma sentença.
Então é um uso para focalizar o tópico principal da sentença. Qual é a chave disso aqui que a gente tem trabalhado, né, para o sermão, para o preparo do estudo bíblico? É justamente você achar logo de cara, se você tem um nominativus pendens, o tópico, o que é principal no texto. Se você achou o que há de principal no texto, então você já foi a meio caminho andado aí da sua mensagem, do seu estudo bíblico. Então, uma chave para identificar um pronome, aliás, um nominativo pendente, é se a gente pode traduzi-lo como com referência a isso. Como ficará? Com referência a esse relógio, eu já estou me acostumando com ele. Então, é uma forma de eu identificar se esse nominativo é um nominativo pendente. A gente substituir a tradução como com referência a. Isso ajuda um bocado também. Ok, como é utilizado esse nominativos pendens? O nominativo pendens, ele pode ser usado como ênfase, certo? Perceba aqui, honikon, poieso, auton, stilon. É muito interessante a forma como está lá em Apocalipse, né? Ao vencedor, você pode lembrar das cartas, né? As 7 igrejas da Ásia. Ao vencedor, honikon. Aqui nós temos honikon, ao vencedor. Poieso seria farei, no futuro, né? Farei ele, ou eu o farei. Coluna, stilon, eu farei ele como uma coluna. Mas o que é interessante é que o honikon, que aqui no caso não é um particípio, não é um substantivo, é um particípio, mas que funciona, né, com características de substantivo. Então esse honikon, ele traz esse tópico, né? É como se a gente pudesse de fato traduzi-lo como com referência ao que vencer, eu farei dele uma coluna. Eu farei uma coluna com referência ao vencedor. Então, por que eu posso traduzi-lo assim? Nós podemos denominá-lo de nominativos pendens ou nominativo pendente, né? Porque nós podemos traduzir como com referência a. Além disso, só um toque aqui, né? Se você nunca percebeu, ao vencedor, né? Honikon, vitória, quando você vê aquele nome tão conhecido, né? Das marcas Nike, você vai lembrar do Nikon, que é justamente o vencedor. Inclusive, há uma marca, né? de máquina fotográfica que é Nikon, né? Você sabe aqui que provavelmente ela vem dessa palavra Nikon, que é vencedor. É possível, né? Não tenho certeza, mas eu sei do Nike que tem a ver com vitória. Vitória. Só aí uma curiosidade, mas para a gente ver que o grego às vezes está bem mais perto de nós do que a gente imagina, né? Um texto interessante, né, muito conhecido nosso também, João capítulo 1, versículo 12. Hossoi de elabon auton, edoken autois exousian tecna theu genestai. Mas a todos quantos o receberam, Hossoi, a todos quantos, né, elabon auton, receberam-no, e aqui o de é o mas, Hossoi, a todos quantos receberam-no, ou o receberam, edoken, deu, autóis, a eles, exousian, autoridade, tecna, filhos, Theu, de Deus, genestai, tornar-se, né? Então Deus diz a autoridade de se tornarem os filhos de Deus. Muito interessante isso aqui que a gente acabou de ver, e quero chamar a sua atenção então para o Hossoi.
Veja como não parece um anacoluto. A todos quantos o receberam, nós lançamos esse tópico frasal, então nós o lançamos e então dizendo, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem, ou a autoridade de serem tornados filhos de Deus. Todos quantos ele deu autoridade. Fica uma frase um tanto quebrada, uma sintaxe um tanto fragmentada, mas o papel do nominativus pendens justamente é quebrar essa construção comum e chamar ênfase justamente para aquele que inicia, para aqueles que estão no início da frase, né, no início da elocução. Então, por essa razão, Hossoi, todos quantos o receberam, tudo isso aqui seria um anacoluto, né, em português. Mas especificamente o Hossoi, que é todos quantos, isso aqui então será um nominativo pendente. Certo? Então, dentro dessa questão aqui, todos quantos e o receberam é Labon, mas isso fica para uma outra questão. A questão aqui, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que eu quero chamar a sua atenção aqui é para o que eu não lembrei antes, mas vale a pena a gente chamar a atenção. Horikon, auton. Esse auton aqui, ele justamente é o pronome que está se referindo ao Nikon aqui. Lembra que um pronome será usado para se referir a ele, para que não se diga ao vencedor, eu farei do vencedor uma coluna. Justamente para não fazer assim, ele usa um pronome, no caso aqui o pronome da terceira pessoa, do singular, justamente porque vencedor é terceira pessoa do singular, no caso masculino. Então, da mesma forma, nós temos aqui um pronome. Vamos procurar o pronome daqui. A todos quantos receberam-no, deu a eles poder ou autoridade de se tornarem filhos de Deus. Quero chamar então sua atenção para o nosso pronome aqui, autóis. O autóis, ele é o pronome que substitui o a todos quantos. A todos quantos o receberam, deu-lhes a todos quantos o receberam a autoridade para serem feitos filhos de Deus, não faz sentido. Justamente por isso nós temos um nominativo pendens e um pronome pessoal para se referir a esse nominativo pendente, né? Para fazer essa referência aí, ele não precisar ser repetido, não precisar ser redundante nas suas questões, na sua apresentação. Uma outra forma de procurar entender o nominativo pendente é quando ele apresenta também emoção. Anteriormente era a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí está a ênfase, né? A força que nós queremos entregar, né? A todos quantos o receberam. Ao vencedor, eu estou chamando a sua atenção para o que eu vou falar e já lhe referindo a sua atenção para o que é principal, no caso da frase, ao vencedor eu farei coluna. A todos quantos receberam, darei-lhes o poder de ser filho de Deus. Enfim, o ponto é, a ênfase ela é muito grande. Na verdade, é uma forma de o autor de indicar para você o que é mais importante naquilo que ele escreveu. Então você pode achar, mas são tantas categorias, bom, de fato são muitas, né? Mas o que eu quero é que você perceba a relevância exegética e sintática daquilo que a gente está trabalhando. Se você tem um nominativus pendens no seu texto, isso quer dizer que você vai facilmente encontrar a ideia principal. Porque o autor já deu o toque para você do que ele está falando, né? Por exemplo, o nominativo pendens também serve para chamar atenção para emoção, né? Para dar emoção. Então, pas hos erei logon eiston huion
tu anthropo aphthesetai auto. Então, todo aquele que proferir uma palavra, todo aquele que erei logon, proferir uma palavra, né? Eis ton huion, contra o filho do homem, a ele, ou seja, isso lhe será, a ele será perdoado, certo? Perdoado. Então aqui nós temos o pas ros, todo aquele que, isso, todo aquele que, isso aqui é o nosso nominativus pendens, e o autor é o nosso pronome que está relacionado a ele, certo? Autor está ligado ao pas ros, porque é todo aquele que está aqui ligado assim, e lhe será, ou seja, será a ele, literalmente, justamente para evitar que você fale todo aquele que proferiu uma palavra contra o Filho do Homem, isso será perdoado todo aquele que proferir palavra contra o Filho do Homem. Então não faz sentido ficar repetindo as coisas desse jeito. Por essa razão, o que nós fazemos, no caso que o texto bíblico, o autor bíblico fez, foi usar um nominativus pendens. Então a forma assim colocada tem uma força emocional muito mais forte, que será perdoado todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem. Realmente, isso tem uma força, mas quando eu digo todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. É diferente de eu dizer, será perdoado todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem. Eu estou trazendo a ênfase muito forte para o todo aquele que, justamente para enfatizar essa força aí, né? Trazer essa força do que Deus está dizendo sobre o seu perdão, né? Do que Jesus está dizendo sobre o perdão de Deus. É sobre todo aquele que, ou seja, se alguém e essa pessoa chegar e apresentar a ele um clamor de perdão, isso lhe será perdoado, né? Então a gente percebe a força emotiva e enfática também, obviamente, da construção. Espero que você tenha se ligado aí, né? Aprendido a parte do nominativo absoluto, nominativo pendente. Espero também que isso lhe faça enriquecer no seu estudo bíblico, na sua exegese, enfim. Então que Deus nos abençoe. Até a próxima aula. Valeu!